joga o melhor futebol nesse momento. Que momento é esse? Né? A julgar pela última rodada, Palmeiras. Palmeiras foi excelente, sei lá o quê. Mas, dependendo do momento, a gente pode ter outra resposta. Não é? Então, eu só queria falar do Mirassol, que é o queridinho de todos nós, é um time custo-benefício, como o nosso fã do esporte falou, sensacional, como custo-benefício. O Danilo mesmo falou, pegaram o dinheiro do Luiz Araújo e aplicaram no futebol, no CT, em vez de gastar em outras coisas e tal. Mas, gente, ele desmistifica essa história do cavalo paraguaio que todo ano existe no Campeonato Brasileiro. Sempre, qualquer campeonato, sempre tem um cavalo paraguaio que pinta, vai indo, vai fundo, como diria o outro, e chega um determinado momento. O Bragantino é prova disso. Que aí degringola, vai de cada abaixo, e aí começa a perder, e sai fora do noticiário. Não é o caso do Mirassol. Mas mesmo assim, há coisas inexplicáveis no futebol. Totalmente inexplicáveis. Não tem como explicar o sucesso do Mirassol no campeonato. Não sei, o dinheiro, usaram bem o dinheiro do Luiz Araújo, fizeram um CT exemplar, maravilha. Pegaram alguns jogadores experientes que ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar nunca. Mas são aquelas mágicas do futebol, aqueles momentos extraordinários do futebol, quando dá tudo certo. O Reinaldo fazia gol de pé direito quando dá tudo certo. Não é? Então, eles têm que aproveitar esse embalo, esse momento onde dá tudo certo. Temos que louvar, temos que cumprimentar. É a grande atração do campeonato, apesar daquele uniforme horroroso, mas e desbancando vários grandes que estão fazendo campanhas ridículas. Eu votaria no Palmeiras na última rodada. Neste momento, não sei. O Flamengo também teve boas atuações. O Mirassol está muito bem. Podia ter sido o Mirassol, meu voto, não é? O Cruzeiro poderia ter sido meu voto, não perde há um tempão. Então, a julgar se nesse momento é a última rodada, é o Palmeiras. Muito bem. Votou. Essa enquete tem as mãos de Danilo Lavieri também, tá? Então, críticas a ele também. Mauro, vamos lá. Flamengo. O que faltou para o Flamengo hoje, na sua opinião? Ontem, na sua opinião, empatou com o Vasco em 1-1. Ou também, não vamos se preocupar com isso, porque, na verdade, é quinta-feira. Olha, primeiro, eu acho que existe um grande alvoroço, né, com certos resultados, como se fosse um absurdo, né? No final do jogo, o Ryan, que fez o gol do Vasco, foi entrevistado e falou: nunca corri tanto na minha vida. Como é que foi Corinthians e Palmeiras recentemente? O Corinthians lá desfalcado, mal das pernas, e o Palmeiras. Foi um empate. O clássico tem essa característica. Alguém pode assegurar que um dos jogos atrasados do Palmeiras é com o Juventude, o outro é o Santos. Isso. Em Santos. Alguém pode afirmar que o Palmeiras vai ganhar do Santos? Não. O Juventude dá até para você, né? Não vou falar apostar, né? Mas dá para prever. Quanto o Santos, talvez não. É um clássico, joga em casa, se mobiliza, tem bons jogadores, pode arrancar um empate. Então, assim, os times ganham e perdem pontos. Eu acho que existe uma preocupação muito grande de toda semana ficar apontando, da imprensa em geral, e torcida também. Quem vai ganhar? Essas enquetes chatíssimas suas, inclusive, o próprio Trajano. Porque essa coisa, quem está jogando melhor depende muito. Quem é capaz de jogar mais futebol desses times todos? Quem demonstrou? Você olha a semana, você olha o ano, a temporada. Né? Então fica muito recorte do momento. Eu não gosto muito desse tipo de análise, mas é a minha opção. O Flamengo não se complicou ontem, o Flamengo se complicou quinta-feira no primeiro tempo. A gente falou sobre isso aqui na sexta, né? Quando deixa de fazer um placar elástico, o jogo... Não é que o Flamengo tinha alguma chance. O Flamengo teve tudo para meter 3, 4 no primeiro tempo num adversário que estava grogue, que tomou um gol com 15 segundos, um gol com 8 minutos, e que só vai se regenerar, se reorganizar no decorrer do jogo, quando percebe no intervalo, olha, está só 2-0. E aí o Eduardo Domingos reorganiza o time, o Estudiantes consegue equilibrar melhor a partida, e aí o jogo já tem uma outra cara. Depois vem a arbitragem bizarra, né, absurda, negócio surreal, né? No decorrer do jogo. Mas antes da arbitragem, embora ele tenha dado os cartões amarelos esquisitíssimos para os jogadores do Flamengo no primeiro tempo e deixado passar porrada cantando em cima do Arrascaeta, por exemplo, sem advertência, o grave aconteceu no segundo tempo, né? Na parte final do jogo. Então o Flamengo se complica ali, naquele jogo. O jogo de ontem me lembrou muito o 4-4. Lembra do ganhei de 4-4, do tempo do Luxemburgo no Vasco? O Flamengo estava pensando no quê? Na final da Libertadores. Aí vem a frase do Bruno Henrique, estamos no outro patamar. Então você tem um time que é mais forte, que está evidentemente voltado para outro jogo. A escalação é, obviamente,
contaminada pelo jogo de quinta-feira. O Felipe Luiz fala depois do jogo, fulano não tinha condição. Acredito que não tivesse as condições ideais, mas se fosse o jogo decisivo e não tivesse quinta-feira, o jogo fosse no domingo, ia jogar. Ou se quinta, vamos supor que a Libertadores tivesse agora folga, fosse data FIFA e ela voltasse depois. Ia jogar todo mundo. Talvez um ou outro que não. Jorginho está machucado, isso não vai jogar. Os outros vão jogar. Claro que ia jogar. É evidente que ia jogar. Então a escalação, num clássico, acaba sendo contaminada. No caso, o time fica mais fragilizado, porque não tem vários titulares, por conta de uma bobagem feita no outro jogo. A soberba. O senhor Pedro perdendo o gol porque foi fazer graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu o gol de novo, né? O centroavante não está ali para isso. E o goleiro Rossi também, que já falhou contra o Ceará, custou 2 pontos ontem de novo. Claro que na coletiva o técnico não vai esculachar o goleiro dele. Foi perguntado a respeito, a pergunta tem que ser feita, obviamente. Eu entendo que ele não vai falar, mas lá dentro ele vai ter que chamar o preparador de goleiro, se é que já não chamou, e perguntar o que é isso, né? Porque não adianta ele fazer uma grande defesa, como fez antes na bola do Puma, da cabeçada, que a bola bate da trave e volta para o Flamengo afasta o perigo, e depois tomar um gol desse. Goleiro, ainda mais de time grande, não adianta, cara, não existe essa negociação. Falhou aqui, mas defendeu. Não, você tem que defender, defender e defender. Não adianta, se você falha, você não pode ser goleiro de time grande. E o Rossi desperta, às vezes, a irritação de parte da torcida por conta dessas falhas, embora ele seja um goleiro de boas atuações, joga bem com os pés e tal, e ontem comprometeu demais. Foi muito parecido com o gol do Ceará. Mas eu entendo que, assim, é normal isso no campeonato, vai acontecer. O Clássico tem uma diferença, poderia ter vencido, mas acho que tudo começa na quinta-feira. O que está acontecendo de lá para cá? Plata joga ou não joga, aí vem a Conmebol autoriza. A Conmebol mandou um e-mail para o Flamengo e para a CBF, falando, olha, foi retirado o cartão, o jogador tem condições, não existe a suspensão. Aí o que acontece? Lá em La Plata, não sei se todo mundo está acompanhando, já tem fake news, já tem especulações de que o Estudiantes vai recorrer. Isso tudo é para criar o quê? Isso é mais velho do que a Copa Libertadores, né, gente? O time argentino criando a atmosfera de batalha, de guerra, querem nos sacanear, querem nos roubar. Eles que foram tão beneficiados pelo árbitro de quinta-feira. Estão tentando inverter a mão. E para criar uma atmosfera hostil, uma palavra que você gosta, na quinta-feira. Tudo por conta da pataquada que foi o primeiro tempo, que era para ser 3 ou 4. Você não tem oportunidades assim no mata-mata de Libertadores sempre, isso é raro, e quando ela se oferece, você tem que aproveitar. Então o Flamengo peca pela sua soberba. Para mim, houve soberba no primeiro tempo. Claro que o técnico não vai falar, o jogador não vai dar o braço a torcer, o dirigente vai ficar em silêncio, vai falar com a Flá TV, né? Mas, Flamengo TV agora. Mas o fato é que o Flamengo se complicou na quinta-feira. E tudo que aconteceu ontem está muito ligado à quinta que passou e à que virá. Acho que isso resume. Em suma, um resultado ruim, bom para o Vasco, que pontuou, e tirando o Sport que está longe, os demais ali que tentam alcançá-lo perderam seus jogos, então o Vasco... Ganhou, né? O Santos, eu digo os outros, das outras de rebaixamento, que são os que assustam mesmo, né? Vitória, Juventude, próprio Fortaleza tentando reagir com o novo técnico, enfim. E o Vasco fez um pontinho, então abriu vantagem para essa turma que está lá no Z4, num clássico em que ele correu o risco de perder no segundo tempo. Acho que para o Vasco não foi nada mal o empate 1-1, são 4 pontos perdidos para o Flamengo contra o Vasco no campeonato. 2 empates. Com a mesma sensação de frustração do primeiro turno, o torcedor teve ontem, o torcedor do Flamengo, claro. Juca Kfouri, você precisa dar a meta de likes e vai com calma dessa vez para a gente chegar na meta. E queria que você falasse do Flamengo e do Vasco, porque o Flamengo de novo, né? Mesmo com o time reserva e tal, muitos não titulares, perdeu o gol, né? De novo, o Mauro estava falando sobre quinta, ontem também. Pedro perdeu o gol na cara, deu um carrinho lá, o goleiro pegou, enfim. Pra fora. Pra fora. Pois Flamengo e Vasco. Aquilo que o Mauro disse, clássico é clássico, e aquilo que o outro disse, e vice-versa. Não existe Flamengo e Vasco fácil. O Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Flamengo de novo criou uma porção de chances de gol e não converteu. Flamengo de novo criou uma porção de chances e não converteu. O Ryan vai fazendo história no Vasco, desde juvenil, né? Que ele enfrenta o Flamengo, faz gol no Flamengo e ganha título em cima do Flamengo. E ontem quase ele levou o Vasco a uma nova vitória sobre o Flamengo. Não seria justo, mas quase aconteceu. Agora, o Flamengo reserva, a exemplo do Palmeiras reserva, tem jogadores que seriam titulares em 80
a 90% de todos os participantes desse Brasileirão. Isso é absolutamente inquestionável. Daí a expectativa de que com qualquer time que ele entre, se não for contra o Palmeiras, se não for contra o Cruzeiro, se não for contra o Mirassol, o Flamengo vai ganhar. E não ganhou. Não ganhou porque do outro lado não estava o Juventude, estava o Vasco da Gama, né? O protagonista do clássico dos milhões com o Flamengo. Então, se exigir mais, achar que este é um resultado desastroso, não, é um resultado frustrante, decepcionante para a nação. Mas desastroso não é. Não é. Não tira o Flamengo da luta pelo título, nada disso. Só assusta mesmo, mas isso não é de hoje, a incapacidade que o Flamengo vem mostrando de fazer gol na hora do pega para capar. Coisa que o Palmeiras também revelava nos últimos jogos. Curiosamente, exceção feita ao primeiro tempo contra o River Plate, o Palmeiras mostrou estar diferente, né? A maior diferença, aliás, do Palmeiras foi que, em vez de fazer um primeiro tempo extraordinariamente bom, como fez contra o Inter e contra o River, deixou para fazer no segundo, né? Contra o Fortaleza. Mas, enfim, o campeonato segue espanholizado, como você diz, com o Cruzeiro querendo morder e com o Mirassol cada vez mais perto da Copa Libertadores da América. Vai ser extraordinário se conseguir. Está um ponto da marca que se convencionou dizer salva os times do rebaixamento. A um ponto, faltando 15 rodadas para ele disputar. É impressionante a campanha do Mirassol. O Arnaldo teve que ser contido aqui, a hora que você falou sobre espanholização, que sair do programa, a gente segurou ele. Ele está aqui, ficou... Foi mera provocação. Foi mera provocação com o Arnaldo. Teve que ser contido aqui pela gente. Búzio, e eu gosto de ver o Arnaldo sorrindo, entendeu? Isso. Então é por isso que eu falei da espanholização. Eu também não acredito nessa tese. Ele ameaçou sair, a gente falou, não, peraí, Arnaldo, fica aí. Eu segurei pelo braço aqui. Ele levantou, eu falei, não, calma. Porque ele acredita no Cruzeiro, mas eu queria que você falasse do Flamengo. Minha pergunta é comparando... Sem querer provocar, o Palmeiras e Flamengo, espanhóis. Quando o Flamengo precisa abrir mão dos seus principais titulares, você acha que ele sofre mais do que o Palmeiras? Porque o Palmeiras tem jogadores meio parecidos? Nem tanto. Vou falar do Cruzeiro antes, tá? Só o aspecto, porque eu acho que tem um aspecto aí que todos os companheiros levantaram para falar de Flamengo e Vasco. O peso do clássico nesses confrontos de pontos corridos. O Mauro acabou de dizer que o Flamengo empatou 2 jogos com o Vasco. Uma das vantagens do Cruzeiro, ele só tem o Atlético, certo? Como clássico. Quantos pontos o Palmeiras fez com o Corinthians, né? Então, essa situação, porque o Cruzeiro tem que descontar coisas, sim. Mas, no meio do caminho, se ele for implacável com seus adversários e fizer os confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras e conseguir descontar, ele tem menos jogos grandes para perder pontos ao longo do período que, obviamente, Palmeiras e Flamengo. Então, esse é um dado importante. Palmeiras ainda vai ao Morumbi, vai jogar 2 vezes com o Santos, né? Ao passo que o Cruzeiro joga em São Paulo e no Rio, contra o Flamengo. Mas aí é com o Cruzeiro, é confronto direto, não é além dos confrontos diretos. Palmeiras e Flamengo tem além dos confrontos diretos, como esse final de semana ficou comprovado, e quando joga Palmeiras e Corinthians é a mesma coisa, né? Então, tem essa vantagem, entre aspas, do Cruzeiro, que ele tem um rival, o Atlético, que está mal. O jogo entre eles vai ser depois da próxima data FIFA, enquanto Flamengo e Palmeiras têm outros desafios além do confronto direto entre eles no Rio de Janeiro. Mas eu acho que, na verdade, Tironi, não é que o Flamengo tem um time reserva pior que o Palmeiras ou que sente mais quando poupa jogadores que o Palmeiras. O fato é que o Palmeiras não é... Agora, viu, Trajano, acho que o recorte da enquete dele, o time da semana é o Palmeiras. Se for o recorte, momento, semana, né?
Exato, 3 jogos. O time da semana é o Palmeiras. Ele fez 3 grandes jogos, né? Desde que a gente viu contra o Inter uma mudança, contra o River e contra o Fortaleza. Porque o nível do Palmeiras melhorou, mudou, subiu. Tem jogadores entrando agora no time. O Flamengo já tinha atingido um nível alto há algumas semanas. Agora o Palmeiras chegou. E acho que é uma grande expectativa em relação aos dois nas 2 competições que eles disputam, né? A quantidade de bons jogadores nos 2 times, o Juca falou um pouco sobre isso, é muito superior a qualquer outro time da América do Sul, né? E aí, assim, acabando a Libertadores nesta fase, nessa semana, vai ter aí um mês de brasileiro para ele ver como é que vai ficar. Agora o Palmeiras é o líder por pontos perdidos, né? Então, eu acho que... e aí, o grande desafio, eu acho que do Flamengo vai ser lidar com algumas situações que esse elenco muito bom proporciona. Não acho que é como o nosso companheiro falou no chat, mas sim, a questão física, a questão da idade, a questão de não poder muitas vezes repetir esses jogadores por rodadas seguintes, é muito mais uma característica do Flamengo do que do Palmeiras. Então, o Jorginho não está jogando há algumas rodadas. Ele faz uma falta absurda. Ele é um dos melhores jogadores do time. Por quê? Porque ele teve que jogar um monte de partidas no início, né? Vindo lá da reserva do Arsenal. Então, não é exatamente, tirando aqui, eu acho que a capacidade, e o Palmeiras investiu praticamente só em jogadores mais jovens, físicos, a possibilidade do Palmeiras repetir times e ter energia, mesma energia em partidas seguidas, é maior que a do Flamengo. Sim, né? Então, o Alexandre já teve 3 lesões, o Danilo 3 lesões, o Jorginho... Então, a gente vai vendo jogadores muito bons, importantes, com essa situação. Curiosamente, ainda bem para o Flamengo que o Arrascaeta vive uma temporada fora da curva, em termos físicos. Elogiado até pelo Marcelo Bielsa, né, técnico do Uruguai. Mas essa talvez seja uma chave para a sequência. E o Mauro falou disso há algum tempo, quando teve essa mudança bizarra no calendário. Que o Abel gostou, óbvio, e o Felipe não gostou, óbvio. Mas reclamou, né? Sábado não reclamou? O Abel... Reclamou, mas ele fala... Falou da viagem. Ele fala... É uma brincadeira, né? É uma brincadeira, porque, na verdade, Flamengo... E depois a gente pode até falar do São Paulo, porque o São Paulo também está na Libertadores, embora seja um coadjuvante. O São Paulo jogou quinta-feira em Quito e teve que jogar com o Santos domingo, em Quito, né? O intervalo, o Flamengo jogou quinta-feira contra o Estudiantes e domingo contra o Vasco. O Palmeiras jogou quarta contra o River e sábado contra o... Então, Flamengo e Palmeiras tiveram o mesmo calendário, o mesmo intervalo entre os jogos, né? O Flamengo até mudou a estratégia para essa semana, né? Nem volta para o Rio. Exatamente. Então, isso foi eliminado, aí não tem protesto da torcida. Pois é. Esse é um bônus nessa logística, um bônus de trás. Ele vai da Argentina... Vem para São Paulo, Para São Paulo contra o Corinthians. Isso. Que é um jogo... Então, você vê a próxima rodada, né? A gente tem aí, daqui a pouco a gente vai mostrar o... Não, mas pode falar. Porque essa rodada a gente falava na sexta-feira. Ela, em nível de desafio, o menos desafiador era o jogo do Cruzeiro. Suou, mas ganhou. Depois era o Palmeiras e por último era o Flamengo. Era um clássico. E acho que agora, cada rodada a gente vai ter que projetar qual o nível de dificuldade dos 3. Até terem os confrontos diretos entre eles. Que vão acontecer mais de um mês antes do fim do campeonato. Então, vai ter um momento em que as rodadas vão se suceder, as 10 últimas, 9 últimas, sem confronto entre eles. E se o Palmeiras passar, entre a semifinal da Libertadores, o Palmeiras pega o Flamengo e o Cruzeiro. Então, exatamente, né, nesse período. Né, então, aí vamos ver. Como é que vai revezar o jogo? Qual vai ser a estratégia de revezamento? De um, de outro, né, com essa situação toda. Então, tem muita coisa ainda para acontecer envolvendo os 3, né? Porque eu coloco o Cruzeiro, sim, na briga. Embora seja o menos brilhante dos 3, é um time que faz um campeonato muito bom, né? E no primeiro turno, ele venceu Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro é aquilo. Se o Cruzeiro não tivesse perdido 2 jogos
inacreditáveis, depois de ter vencido os confrontos diretos contra Santos e contra Ceará, ele estaria na ponta, né? Mas perdeu esses 6 pontos e não vai demorar para recuperar. Talvez só consiga recuperar nos confrontos diretos que ele vai ter que fazer, né? Então, acho que o campeonato é um campeonato de 3, literalmente é um campeonato de 3.